combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma tarde abençoada de domingo, né? Onde eu venho trazer aqui uma palavra de Deus, o alimento do céu, né? Que nos sustenta nesta terra. E louvado seja Deus por tudo e que Ele sempre seja soberano em nossas vidas e que nós possamos temer a Ele a cada dia para alcançarmos as promessas, né? E as promessas, elas têm que ser conquistadas pela fé, pelas batalhas da fé e sem temer as batalhas, porque após uma batalha vem uma vitória. Então as batalhas fazem bem para os cristãos, né? Quando eles as enfrentam com confiança em Deus. Então esse é o papel da Igreja de Cristo. Ela tem que se posicionar nos dias de hoje. Por quê? Porque se a igreja não se posicionar, ela vai perder a oportunidade de conquistar os seus direitos, né? Quais os seus direitos como igreja de Cristo? Você tem que fazer essa pergunta para você. Qual é o direito que eu tenho em Cristo? Quais os benefícios que eu tenho recebido em Cristo? Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos, para não perdermos o foco da fé, né? Então, confie em Deus, espere em Deus e dependa de Deus. Cada batalha que você enfrenta é uma vitória que está te aguardando, né? E todos nós precisamos da vitória, mas temos que encarar as batalhas antes das vitórias, porque se não tem batalha, não tem vitória. E hoje eu quero falar um pouquinho de Jacó. Jacó foi um homem determinado sobre uma mudança que ele propôs em si mudar. Então, às vezes tem coisas que tem que mudar na nossa vida, então tem que ter propósito. Você tem que lançar um propósito para mudar. Enquanto o propósito não é colocado em prática, como é que as coisas mudam? Não muda, permanece mesmo. Então não faça assim na sua jornada e nem na sua caminhada da fé. Dependa da sua fé e vive pela sua fé. Sem perder a coragem, sem perder a ousadia do Espírito Santo, né? Paulo falou, né? 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu o espírito de ousadia, não de covardia. Então, atenta para aquilo que Deus quer falar ao teu coração e vai ser feliz, vai ser abençoado, porque o tempo da igreja é de posicionamento. Quando a igreja se posicionar, então a igreja vai ser beneficiada pelo seu posicionamento perante a palavra de Deus. Por quê? Porque nada do que nós vivemos está fora da Bíblia. Tudo que vivemos, porque escrito está. Então, se está escrito, descubra o que está escrito ao teu respeito, obedeça o que está escrito ao teu respeito, aceita, né, o que está escrito ao teu respeito na palavra de Deus e vai ser feliz em nome de Cristo. Gênesis capítulo 32 vai ser a nossa partida aqui. Aqui tem aquela parte que o Jacó envia os mensageiros a Esaú, que ele temia Esaú, né? De perder a sua própria vida por aquilo que havia acontecido, né? Que Esaú sentiu-se enganado, mas ele próprio desprezou a sua primogenitura. Então, fazer o quê, né? Aí ele perde porque não dá o valor devido naquilo que era promessa. Ele era o primogênito, então dele seria o direito, mas Deus conhece o coração, né? Deus sabia que ele ia desprezar. Então Jacó tomou posse da bênção, que você toma posse da sua bênção também. Boa tarde, Marlo, pastor Marlo, Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu ministério. Pastor Marlo de Guariba, forte abraço, amigo. José Camargo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa falar aos nossos corações fortemente. Então, Jacó, ele tem algo a passar, a vida de Jacó na Bíblia, que Jacó ele era um homem perseverante na oração, né? Ele foi um homem muito perseverante na oração.
E vai dizer o capítulo 32, lá no versículo de número 22, que tem um momento na vida de Jacó que ele luta com Deus. Por que luta com Deus? Porque ele está em grande aflição. Ele está numa necessidade. Então, qual que é... Para onde ele vai se refugiar? Para com Deus. Então ele vai o quê? Lutar com Deus. Às vezes o ser humano quer lutar por si mesmo, ele vai perder. Se você tem que lutar alguma batalha na sua vida, é melhor se você lutar com Deus. Sem Deus, nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada. Então você está enfrentando batalhas, luta com Deus. Né? Coloca Deus nesse plano aí, coloca Deus nessa batalha aí. O que Josafá disse quando os inimigos o cercaram? Deus, eu não sei o que fazer não. O negócio aqui está sério. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Pronto, resolveu o problema. Então Deus falou assim, ó, então você se levante, se prepara, fique de pé e veja o livramento que eu vou lhe dar, porque essa batalha agora não é sua, agora é minha. Essa batalha é minha. Deus foi lá e matou 185 mil, os inimigos lá de Josafá, acabou com tudo. O anjo foi lá e fez a obra. Mas onde estavam os olhos de Josafá? Em Deus. Então Josafá lutou com Deus naquela batalha. Jacó vai lutar com Deus também, porque está em grande aflição. Pastor Nilton, Deus abençoe. Está em Sorocaba, paz de Cristo. Forte abraço aí. Amém? Então a Bíblia diz que como o Jacó está retornando para a terra, onde Deus o prometeu que ele iria para Padã-Arã, mas que ele retornaria. Então é interessante nós aprendemos uma coisa, a maneira que Jacó foi para Padã-Arã, foi com uma trouxinha. Né? Só que é o seguinte, quando ele retorna com duas comitivas. Olha o Deus que nós servimos. Nós vamos sem nada e voltamos com muito. Nós não temos nada e conquistamos muito. Então esse é o Deus que nos chama para mudança, para sermos transformados. Então se você entender um pouco da vida de Jacó, Jacó foi um homem que ele confiou na promessa. Tem muito cristão que não está confiante na promessa. Por mais que a palavra fala, a palavra dá a direção para ele, mas ele não aplica a sua confiança naquela palavra. Parece que ele impede o cumprimento da promessa. E o que Deus mais quer, abençoar a vida daquele que teme a ele. Então o Jacó foi um homem que ele confiou naquilo que Deus falou para ele. Ele foi para Padã-Arã, mas ele foi com uma palavra, ele foi com uma promessa. Nós não estamos vivendo nesta terra, quando aceitamos a Cristo, nas promessas de Cristo? Estamos, mas eu preciso confiar nela. Porque se você olhar o capítulo 32 de Gênesis, versículo de número 6, ó, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens vêm com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então você vê como é que o Jacó está em aflição. Mas olha o versículo 9. Disse mais Jacó. Quando você passar por uma aflição, entenda uma coisa, se faz necessário você dizer algo a mais, não somente ficar no foco da aflição, só focar o problema que você está vivendo. Você tem que dizer algo a mais para o problema no que diz respeito à palavra. Ou seja, aplicar a palavra nos seus problemas. A palavra é aquele algo a mais que falta para lhe dar vitória. Enquanto a palavra não está no seu problema, você não vence. A palavra é aquele algo a mais que vai dar solução para a tua vida. Então Jacó está em aflição? Já está. Porque a Bíblia está dizendo que vem 400, versículo número 6, né? 400 homens com ele. Então Esaú
está vindo com 400 homens, vai enfrentar Jacó. Então Jacó está aflito. Mas disse mais Jacó: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste. Olha o que ele faz. Olha o algo a mais que Jacó tem numa aflição que ele está vivendo. Ele está dizendo para Deus que Deus disse uma palavra para ele. Que me dissesse: volta-te para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Mas tem 400 homens de Esaú, mais Esaú, para enfrentar Jacó. Então o que o Jacó está fazendo? Está confiando na promessa. Porque lá atrás Deus falou: você vai, mas você vai voltar. E eu serei contigo. Pode ir. Agora ele está retornando. Então Jacó o quê? Lembrou a promessa de Deus na vida dele. Então ele confiou na promessa. Porque ele está dizendo agora, que o Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Então lá em Padã Arã, ele recebeu a palavra: pode voltar. Antes de ir para Padã Arã, ele recebeu a palavra: pode ir. E agora pode voltar. Mas o problema está lá. Aí vai dizer o versículo de número 10, sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Então, ele reconhece a sua indignidade, né? Jacó, se você ver as atitudes dele, ele não seria digno de ir com um cajado, uma trouxinha para Padã Arã e voltar com 2 comitivas. Então ele reconhece a sua indignidade. Às vezes nós temos que reconhecer perante Deus que nós somos indignos, né? Somos herdeiros da promessa por misericórdia, não por merecimento. O que nós fizemos para merecer a morte de Cristo na cruz? Nada. Mas o Deus nos amou de uma tal maneira que deu Jesus por nós. Então, às vezes, o cristão tem que reconhecer a sua indignidade, né? Aonde podemos estarmos sendo indignos com Deus, indignos com a palavra? Temos que reconhecer e nos humilharmos perante Deus, como Jacó está dizendo aqui, eu sou indigno de todos os benefícios do Senhor, de toda a fidelidade que tem usado para com teu servo. Ele sabia que não era merecedor por aquilo que ele havia praticado. Mas aí, ele ora com uma objetividade e com determinação. Ele reconhece a sua indignidade, só que ele aplica uma oração. Aí vai dizer o versículo 10, o 11, livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú. Pois eu temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Então você vê que ele ora com objetividade e bem determinado. Ele é específico, eu estou temendo esse problema, eu estou temendo os 400 homens mais o Esaú que vem em meu encontro, mas eu estou pedindo para o Senhor que o Senhor me livra dele. Livra também toda a minha família. Porque vem 400 homens com Esaú. E Esaú estava com a vingança no coração, né? Então, quando a nossa oração tem objetivo, quando a nossa oração ela é bem determinada, o milagre acontece. A provisão de Deus se manifesta. Então, quando ele faz essa oração de livramento, o que acontece? Esta oração vai levar a ele a alcançar aquilo que ele deseja. Mas para que ele alcançasse esse livramento aqui, se fazia necessário ele lutar com Deus, né? Para ter mudança. Algo tinha que mudar aqui para obter vitória na vida de Jacó. Tem algo que tem que mudar em nossas vidas para nós obtermos a vitória. Reconhecimento da nossa indignidade, nossas orações com objetividade, bem determinada,
focarmos na promessa e confiarmos na promessa. Então tem lutas da vida que a vitória vem quando nós lutamos com Deus. Porque a nossa luta com Deus traz mudança, restauração, transformação, cura, libertação, tudo de bom. Então se faz necessário Jacó lutar com Deus, para que essa questão aqui de Esaú contra ele se resolva. Qual é a questão que tem que se resolver com a tua vida? Porque lutar para obter a bênção é um direito que Deus nos dá mediante a nossa fé. Então, se faz necessário Jacó lutar com Deus. Aí você vê o versículo 22, que naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Então você vê que Jacó agora, ele está como Jacó, enganador, mas ele vai lutar com Deus. Então uma mudança vai acontecer. Qual que é o recado de Deus para nós nesta tarde? Deus está nos chamando para uma luta com Ele. Às vezes você tem algo na sua vida que precisa ser tirado. Ressentimento, uma mágoa, um ódio, uma ira, maus pensamentos. Tem que ser tirado. E às vezes, lutarmos pelo nosso procedimento, sem estarmos lutando com Deus, as coisas não se resolvem. Então, às vezes, nós temos que lutarmos com Deus para vencermos certas situações na vida. Algo tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar na sua vida. E Deus lhe chama para lutar com Ele. Porque Ele tem a mudança. Ele tem a sua vitória. Ele tem muito mais do que você está pedindo para Ele. E muito mais do que você está pensando. Então nós temos que aprender a lutar com Deus. Essa luta sempre vai nos beneficiar. Ainda que seja uma luta árdua, não tem problema. A vitória sempre será mais gloriosa do que a batalha. Pode ter certeza disso. Enfrenta o que você tem que enfrentar, mas luta com Deus. Enfrenta com Deus. Jacó é um homem perseverante na oração. Jacó está nos ensinando aqui a palavra, que ele confiou na promessa. Jacó está reconhecendo a sua indignidade. E Jacó está orando com objetividade e bem determinado naquilo que ele queria. Você tem que ser uma pessoa bem determinada naquilo que você quer, sobre aquilo que Deus tem para lhe dar, sobre aquilo que Deus tem lhe prometido. Então se faz necessário lutar com Deus. Então, a Bíblia diz que, versículo 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper o quê? Do dia. Então Jacó foi a sós com Deus, ficou a sozinho com Deus. E quem aparece lá? O próprio Cristo. Mas Jesus foi lá lutar com Jacó. Né? Quem deu o recado para Sara? Que ela iria ficar gestante. Né? Quem falou para ela? Daqui a 1 ano você vai gerar um filho. Filho da promessa. O próprio Cristo. Já se manifestava lá na antiguidade. Mas, pastor, meu irmão, Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quantas vezes Cristo fez a sua aparição, né? No Velho Testamento? Então Jacó fica sós com Deus e lutou com o homem até o romper o quê? Do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele.
Então aquela luta de Jacó com Deus, entenda uma coisa, fez ele receber uma nova marca, né? Fez ele receber uma nova maneira de andar, uma nova maneira de viver. Às vezes é o que está precisando na vida de muito cristão. Mas as coisas novas que nós precisamos de Deus só vêm por meio de lutas. Então o cristão está vivendo o século 21, e o século 21 não está tão fácil assim de se viver. Então o cristão, a igreja, ela tem que se posicionar. Ela tem que receber aquilo que é novo, aquilo que é promessa. Tem algo que tem que ser marcado na sua vida. Tem algo que tem que acontecer na sua vida. Porque essa nova marca que Jacó vai receber aqui é uma marca de uma, vamos dizer assim, de uma recordação. Quem eu era, quem sou eu. Quem éramos antes de Cristo e quem somos agora em Cristo. Quem somos? Então, quando viu que não prevalecia, versículo 25, tocou-lhe a juntura da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então você vê que é um homem determinado à oração, né? A luta está lutando até o romper do dia. Então a luta foi grande. Foi estendida essa luta aqui. Não temas quando a sua luta, a sua batalha está se estendendo. O final dela vai vir com vitória. Se você se apegar a Deus na oração. Quando você enfrentar uma luta, não se afaste da oração por nada. Permaneça orando. Pastor, mas está difícil, não interessa, você está orando. Pastor, parece que eu não aguento mais. Não, Deus é a tua força. Ele revigora as tuas forças. Mas parece que nada vai acontecer. Não, confia na promessa. Confia na promessa. Deus prometeu, mas é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então Jacó, deixe-me ir porque já rompeu o dia. Jacó, não, você não vai daqui, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Eu preciso, eu quero a bênção. Nós não queremos bênção. Nós não necessitamos das bênçãos. Claro que nós não podemos sermos, vamos supor, indignos, né? De buscar a Deus só pela bênção. Não, é buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa dar. Perguntou-lhe o homem, versículo de número 27. Qual o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Olha isso aqui. Então, qual o teu nome, homem? Meu nome é Jacó. Enganador. Né? Olha isso daqui. Versículo 28. Então o homem disse. O próprio Cristo está dizendo aí, ó. O que lutou com ele, ó. Então o homem disse, não te chamarás mais. Então tem coisa que Deus vai exterminar da sua vida. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida. Que te perturba, que te machuca, que te angustia, que te preocupa. Deus vai tirar. Tem coisas que você não mais vai viver. Deus vai dar um basta para você. Lutas que você nunca mais vai passar por elas. Enfrentará outras, mas certas lutas Deus não vai permitir mais que você enfrente. Não te chamarás mais Jacó. A mudança chegou. O renovo chegou. Olha que coisa. Mas Israel. Então agora você não vai ser mais Jacó. Agora eu vou renovar. Agora eu vou transformar. Agora você vai chamar Israel, que luta com Deus.
Israel quer dizer que luta com Deus. Mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então eu quero que você entenda uma coisa que aconteceu na vida de Jacó. Nesse momento aqui, Jacó, ele está saindo do reino natural. E ele está passando para o reino espiritual. É quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos daquilo que é natural e passamos a viver aquilo que é espiritual. Então Jacó está saindo do reino natural e está agora começando a entrar no reino espiritual. Para que fosse Deus de Abraão, de Isaac, teu pai, Abraão, teu avô, e agora de Israel, Deus de Jacó, Deus de Israel. Então tem coisas na nossa vida que tem que haver mudança, para nós tomarmos a posição da herança. Porque Deus havia dado a herança para Abraão, porque Abraão creu em Deus contra a tua própria esperança, que Isaac nasceria. E de Isaac nasceu Jacó. Mas algo precisava mudar. E mudou. Mas mudou com muita luta. Mudou com perseverança, com confiança na promessa. Confia na promessa que Deus lhe dá. Porque você prevaleceu. Então agora ele sai do reino natural e ele começa a passar para o reino espiritual. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, versículo 29, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, ricamente recompensado. Jacó, por que lutou com Deus? Ele põe a cabeça naquela pedra como travesseiro. Ele vê anjos subindo e descendo a escada, degrau por degrau. Vai com confiança. Deus está nesse lugar. Passa por aflições na terra de Labão. Passa por momentos difíceis ali. Mas quando sai de lá, sai abençoado. Quando ele se depara com a notícia que Esaú tem 400 homens vindo contra ele, ele entra em aflição, mas ele vai lutar com Deus. E Deus deu a ele a vitória. Deus deu a paz com teu irmão Esaú. Então tem alguma situação que possa estar gerando aflição na tua vida. Por esta palavra, Deus está dizendo, para você lutar com Ele, que esta aflição vai se transformar em paz. Como houve paz no encontro de Esaú com Jacó. Porque naquele encontro já não era mais Jacó, ali era Israel. Um homem renovado, um homem transformado. Foi para isso que Cristo morreu por nós. Para sermos a igreja transformada, a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então nunca deixa de crer que as tuas vestes estão salpicadas com o sangue do Cordeiro. Você tem a marca da promessa. É-lhe dado o direito da promessa pela sua fé, pela sua luta com Deus, porque a vitória vai ser maior do que a batalha. A batalha seria grande. O estrago seria incomparável. O estrago que ia acontecer na vida de Jacó era o fim. Mas só que ele vai com Deus, ele luta com Deus, ele prevalece. E Esaú tem paz com Jacó. Os dois se abraçam ao invés de brigarem. Então Deus vai mudar algo na sua vida.
algo que está lhe trazendo aflição, vai lhe trazer grande gozo e grande paz. Mas não deixe de lutar com Deus. Não deixe de confiar na promessa. Não deixe de reconhecer a sua indignidade. Aonde nós estamos sendo indignos com Deus? Reconheça, peça perdão para Deus. E ora. Ora com objetividade. E ora com aquela pessoa bem determinada mesmo. Deus vai me honrar. Deus vai me abençoar. Deus vai me ajudar. Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Dependência de Deus é tudo que nós precisamos. É tudo. Quando nós temos a dependência em Deus, não tem problema. Aí diz o 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Você vê como ele sai do reino natural e vem para o reino espiritual? Agora ele vê face a face, ele tem uma visão espiritual de Deus. Aqui, ó. Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Então ele teve ali uma visão espiritual. Ele viu face a face Deus. Deus é espírito, então a visão foi espiritual. Que maravilha. E a vida dele foi poupada, né? Porque teve o apoio providencial de Deus, né? Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. A mudança chegou. A mudança na sua vida chegou. Algo novo chegou para você. Ele manquejava de uma coxa. Deus mudou a maneira de Jacó andar. Por isso que passou a ser Israel, aquele que luta com Deus. De enganador passou para aquele que luta com Deus. Então, permita Deus colocar a marca dele em você. Ainda que você venha manquejar de uma perna, mas a vitória sempre vai lhe acompanhar. Deus sempre estará contigo. Jacó manquejou, mas virou Israel. Olha que coisa. Então a marca que nós temos, a marca que Deus nos dá, são marcas para nós recordarmos quem éramos e quem somos. E nós temos a marca do Espírito Santo, que habita no coração daquele que teme a Deus, que faz a confissão da aceitação de Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele é ungido na aceitação de Cristo. Por isso que nós não precisamos mais do azeite para receber o Espírito Santo, para sermos ungidos para Deus. Não precisa mais do azeite. A nossa unção está na aceitação de Jesus. Aceitou Jesus, sinceramente, você já é ungido, né, pelo Espírito Santo, que vai te direcionar, vai te guiar. Então não temas não, porque Deus vai mudar algo na sua vida e vai ser para o melhor, não vai ser para o pior não. Confia, crê, espera, como Jacó, e terás uma vida abençoada e uma vida regada. Amém? Esta é a palavra que Deus nos trouxe nesse domingo abençoado, e que Deus possa nos abençoar a nossa semana, que seja uma semana de bênção, em nome de Cristo. Fabiana, Deus te abençoe em nome de Cristo. Lúcio, pastor Lúcio, meu amigo, boa tarde, meu pastor, Deus te abençoe. Pastor Nelícia, Deus te abençoe, pastor. Vivian, Deus te abençoe. Fabiana Barreto, Cida Reis, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus possa iluminar a todos. José Camargo, Newton, Deus abençoe também a todos vocês. Amém? Vamos orar? Em nome de Cristo. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos. Bendito seja o teu santo nome. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada ouvinte desta live e aqueles que hão de ouvi-la, em nome de Jesus.
Te exaltamos, te glorificamos pela tua santa palavra que nos ensina nesta tarde, Pai. Para que nós venhamos aprender desta palavra, Pai. Que nós devemos, meu Deus, confiarmos na promessa. Que nós devemos, meu Deus, reconhecer a nossa indignidade. E que nós devemos orar com objetividade. Orarmos bem determinados na nossa fé. Como Jacó, Pai. Ele lembra o Senhor da promessa. Ele faz por onde alcançar a promessa. Mas ele se fez necessário lutar com o Senhor. Meu Deus, esteja conosco em nossas batalhas. Te convidamos, meu Deus, para estar conosco. O teu Filho amado Jesus nos ensina que ele cooperava com os seus discípulos. Então coopere conosco também, Jesus. Venha cooperar com as nossas vidas, com as nossas batalhas. Venha nos ajudar, nos fortalecer, para que nós não venhamos esmorecermos na fé, desacreditarmos da promessa, mas que nós venhamos a crer, a confiar em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente e abundantemente. Que o Senhor nos ilumine a cada dia, Pai. Que as nossas vidas, famílias sejam abençoadas por Ti. Que nossos planos, projetos sejam confirmados pelo Senhor. Quando nós o apresentarmos a Ti, mediante a nossa fé. Honra a nossa fé, Pai. Faça nós colhermos os frutos da nossa fé. Enfrentarmos as batalhas para obtermos as vitórias. Em nome de Jesus, Pai. Então nos dê graça, nos dê força. Nos guarda, nos ilumina, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja eternamente louvado e glorificado em nossas vidas, em nossas atitudes, em nome de Cristo. Deus, eu abençoo este povo, Pai. Eu abençoo teus filhos que têm lhe buscado, invocado, clamado e temido a Ti. Que possamos entender, meu Pai, que esta palavra é uma palavra de mudança. É uma palavra de que o Senhor vai transformar algo na nossa vida. Aquilo que possa estar nos afligindo, o Senhor vai tirar. Aquilo que possa estar fazendo nós temermos, o Senhor vai arrancar. E vai nos dar vitória. Vai nos dar uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de andar, de pensar, de falar, de agir, de crer, de confiar, de esperar. Em nome de Jesus. Deus, eu apresento todas essas vidas em Tuas mãos. Eu peço a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. E assim seja para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai. Que seja uma semana produtiva, frutífera, e que o Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. E amém. Amém. Deus seja louvado para todo sempre. E louvado seja Deus. Amém? Que Deus te dê uma semana abençoada. Compartilhe essa mensagem aí no grupo, das suas amizades aí, para que aquele que venha ouvi-la venha ser transformado, abençoado. Ó, a casa do Pai está ficando linda, né? Já colocamos as divisórias lá, repartindo a escolinha, o escritório, a cozinha, tá ficando maravilhosa. Hoje eu já trabalhei mais um pouco lá. Terça, quinta não deu para fazer a live, porque eu fiquei até mais de 9 horas lá na igreja, né? Então, às vezes eu não consigo fazer, porque tem que acelerar para inaugurar a casa de Deus. Mas está tudo no tempo de Deus, tudo na direção de Deus. E brevemente estaremos lá louvando a Deus, né? Pregando a palavra de Deus na casa dele, chamada Casa de Oração, Igreja Cristã Cristo Reina, na rua Oswaldo Cruz, 423, na Vila Virgínia. Amém? Que Deus abençoe, continue orando por mim, continue orando para que Deus me dê força, para que conclua-se aquela obra e que seja uma bênção para todos nós. Em nome de Cristo. Amém? Um forte abraço a todos. Deus abençoe ricamente, abundantemente, e Deus seja louvado em nome de Cristo. Lute com Deus, que a tua vitória chegará em nome de Cristo. Compartilhe esse vídeo, que muitos serão edificados por essa palavra. Amém? Deus abençoe, forte abraço a todos e até a próxima, na graça e na permissão de Deus.